O que acontece quando uma heroína de guerra se torna alvo da injustiça? A general Olivia Vance é detida, algemada, humilhada. Seu crime? Ser negra. Um vídeo amador revela o abuso. O Pentágono reage. Mas será que o sistema vai proteger uma de suas maiores guerreiras? Ou o silêncio prevalecerá? A verdade está prestes a vir à tona. Se você acha que essa história precisa ser contada, comente. A verdade importa. Uma ligação para o Pentágono foi tudo o que foi preciso para arruinar carreiras e demonstrar ao mundo que a injustiça não tem como se esconder para sempre. Era para ser apenas mais uma viagem monótona por uma parte sonolenta da Louisiana, daquelas por onde a maioria das pessoas só passa a caminho de outro lugar. A general Olivia Vance já tinha feito esse tipo de trajeto centenas de vezes antes, sem segurança, sem alarde, apenas ela, um carro alugado e um prazo a cumprir. Olivia, uma mulher de pulso firme e visão estratégica, tinha uma reunião confidencial agendada na base aérea de Barksdale e não tinha tempo a perder com distrações. Mas em algum momento entre Lake Charles e Shreveport, pouco antes de uma cidade minúscula chamada Mosswood, Olivia percebeu que as barras de sinal no telefone seguro estavam caindo. Droga, justo agora, ela murmurou para si mesma. Ela precisava fazer uma ligação não amanhã, não em uma hora, agora mesmo. Avistou um posto de gasolina antigo e abandonado, Ray's Pit Stop, e entrou no amplo estacionamento irregular, que não era bonito, mas era suficiente. Olivia estacionou perto da extremidade do prédio, longe da porta da frente, onde alguns moradores se reuniam, encostados em caminhonetes, trocando histórias sob o calor pegajoso. Ela não pensou duas vezes. Para ela, era apenas um lugar para conseguir um momento de silêncio. Pegou seu dispositivo seguro, saiu para conseguir melhor recepção e levou o celular ao ouvido. General Vance, verificando identidade. Iniciando o informe, disse com uma voz baixa e profissional. O oficial do Pentágono do outro lado, Amish, comandante Sarah Jensen, começou a leitura imediatamente sobre movimentos sensíveis, ordens em tempo real, coisas que apenas um punhado de pessoas tinha permissão para ouvir. Olivia manteve os olhos em movimento, escaneando o estacionamento da forma como foi treinada, mas permanecendo focada na ligação. Algumas pessoas próximas às bombas de gasolina começaram a olhar na direção dela. Ela não parecia com as pessoas que normalmente paravam ali, e certamente não parecia alguém com autoridade sem um crachá ou uniforme. Ela usava jeans, tênis simples, uma jaqueta verde-oliva folgada e um boné puxado para baixo, cobrindo suas curtas tranças. Roupas comuns, nada que clamasse por uma general de 4 estrelas, e exatamente assim ela queria que fosse. Discrição. É a chave, ela pensou. Mas nem todo mundo via dessa forma. Dentro da estação, uma mulher chamada Brenda Willis observava de trás do balcão. Aos seus 50 e poucos anos, com coque loiro apertado, linhas de expressão de uma vida julgando os outros, Brenda não via uma heroína de guerra altamente condecorada, nem mesmo uma mulher fazendo uma ligação. Ela via o que queria ver: confusão. Brenda pegou o telefone antigo, uma linha fixa, e ligou para o departamento de polícia de Mosswood. Manteve a voz baixa para que os clientes não ouvissem. Tem uma mulher suspeita aqui perto das bombas, disse Brenda. Muito suspeita. Pode estar sob efeito de drogas ou algo assim, agindo de forma estranha. Vocês fariam bem em dar uma olhada. Ela parece estar tramando algo. Ela desligou antes que pudessem fazer muitas perguntas. Do outro lado da cidade, 2 policiais ouviram o chamado no rádio e deram de ombros. Nada costumava acontecer em Mosswood. Não se importavam em agitar um pouco as coisas para aliviar o tédio. Mais um dia tedioso, disse o de policial Paul Hayes. Vamos animar um pouco as coisas, respondeu o de policial Chris Nolan. Colocaram seus óculos escuros, entraram em suas viaturas e aceleraram em direção à estação. Enquanto isso, Olivia permanecia ao lado de seu carro, tentando manter o foco na conversa. As informações cruciais transmitidas pelo Pentágono
não podiam ser interrompidas. Mas ela não tinha ideia de que problemas reais já estavam a caminho. Quando ela foi alcançar suas próximas ordens, percebeu luzes piscando, refletindo nos janelões da estação, e tudo ao seu redor começou a se transformar. As viaturas buzinavam ao entrarem no estacionamento, expulsando pedregulho sob as rodas. Olivia abaixou o celular por um instante, franzindo os olhos para as luzes vermelhas e azuis que piscavam. 2 policiais saíram antes mesmo de o carro parar completamente. O da direita, o policial Paul Hayes, com cerca de 30 anos, corte de cabelo curto e peito largo, soltou o coldre com um movimento rápido. O outro, Chris Nolan, mais magro, mais jovem, com uma expressão ansiosa, imitou o movimento, ambos parecendo homens procurando confusão. Olivia sentiu o ar ficar mais pesado ao seu redor. Calmamente, ela colocou o celular seguro no capô do carro, com as mãos visíveis e com as palmas abertas. Sua voz manteve-se medida, controlada, como aprendera na West Point, anos atrás. Boa. Tarde, senhores. Como posso ajudá-los? Hayes respondeu com um latido. Carteira e registro agora. Olivia deu meio passo à frente, puxando devagar sua carteira do bolso de trás. Com certeza, minha ID está aqui. Sou uma general das Forças Armadas do EUA. Olivia Vance, estou em serviço oficial. Nolan fez uma careta. General, hein? Você espera que a gente acredite nisso? Olivia mostrou suas credenciais militares e extensões de viagem federais, estendendo-as com mãos firmes. Hayes arrancou os documentos e olhou rapidamente, balançando a cabeça. Isso é falso, disse, jogando a carteira no capô como lixo. Olivia parou surpresa. Senhor, asseguro-lhe... Cale a boca, interrompeu Nolan. Você acha que pode nos enganar, moça? Você escolheu a cidade errada para isso. Aqui, a lei somos nós. Uma pequena multidão começava a se formar. Clientes, funcionários, motoristas, que pararam para abastecer e decidiram ficar ao redor assistindo ao espetáculo. Alguns cochichavam, outros riam. Ninguém interveio. Os treinamentos de Olivia alertaram para desescalar a situação, mas também todo seu instinto dizia que esses homens não buscavam respostas. Já tinham decidido quem ela era e, pior, o que ela não era. A general Olivia tentou novamente, sua voz baixa e calma. Por favor, contate seu supervisor. Você está cometendo um erro grave. Mas Hayes já tinha as algemas na mão. Vire-se, mãos para trás. Olivia não se moveu. Permaneceu firme, não por desafio, mas porque algo dentro dela se desprendeu, algo pesado. Sou uma general do Exército dos Estados Unidos, disse sua voz afiada agora. Vocês estão detendo-me ilegalmente. Hayes riu, na verdade riu alto o suficiente para que todos ouvissem seu eco contra as bombas de gasolina. Pois é, e eu sou o presidente agora. E você está presa, general. Antes que Olivia pudesse dizer mais alguma coisa, Nolan agarrou seu braço com força. Hayes puxou o outro pulso por trás. As algemas prenderam com força suficiente para doer na pele. Olivia apertou a mandíbula, engolindo a humilhação que subia quente e rápida. Algum lugar atrás dela, o telefone seguro, conectado ao Pentágono, caiu ao chão. A voz do outro lado começou a gritar seu nome com o caos. Mas os policiais não perceberam ou talvez não se importassem. Hayes empurrou Olivia contra a lateral do carro alugado com força suficiente para balançar a porta. Gaspings correram pelo pequeno grupo, eles conseguiram. Pegamos, disse Nolan como se tivessem acabado de capturar um prêmio. Olivia, ofegante, olhou fixamente para a janela gordurosa de Ray's Pit Stop. Seu reflexo se quebrou em pedaços por toda a sujeira e poeira. Naquele momento, ela não era mais uma general, nem mesmo uma pessoa para eles. Era apenas alguém para ser jogado de um lado para o outro, porque podiam. Mas dentro do Pentágono, os alarmes já estavam soando alto, e o desaparecimento de Olivia não passaria despercebido por muito tempo. De volta ao Pentágono, a chamada segura passou de estranha a alarmante em menos de 60 segundos. O oficial de operações em Washington, D.C., o comandante Ben Carter, observava a linha piscando rotulada como Vance Segura. O feed de áudio era uma bagunça, barulho de fundo,
sons de correria, vozes gritando palavras que ele não conseguia distinguir, até que tudo virou estática. Ben se aproximou do microfone. General Vance, aqui comando de operações. Você copia? Ela respondeu sem resposta. Ben olhou para sua supervisora, Coronel Anya Sharma, que já atravessava o espaço gritando. Localize ela, Ben. Conecte comigo com o comandante Jag. Se algo aconteceu com Olivia, vamos agir agora. Enquanto isso, em Mosswood, Olivia estava sentada na calçada, de mãos algemadas, com as costas encostadas na parede da estação. Qual é o seu nome verdadeiro? Perguntou Nolan, pairando como um pesadelo. Para quem você trabalha? Olivia exalou lentamente pelo nariz. Você tem minha ID, minhas ordens de viagem, tudo o que precisa está aí. Hayes soltou uma risada. Moça, você está a uns 2 segundos de ser acusada de obstrução. Não exagere. Olivia não disse nada. Ela não ia dar a esses homens a satisfação de vê-la implorar. Pelo canto do olho, percebeu que as pessoas estavam pegando seus celulares, filmando, cochichando. Finalmente, a gerente Brenda ficou ao lado da porta, com os braços cruzados, sorrindo como se assistisse a uma luta de rua no quintal. A situação saiu do controle, e ninguém parecia se interessar em parar. De repente, o rádio de Nolan cracou. Despacho para a unidade 3. Confirma que deteve a suspeita? Hayes pegou o rádio na cinta. Confirmo, mulher, 40 anos recusando-se a cooperar. Uma pausa se seguiu. Atenção, suspeita está marcada como procurada pelo FBI. Repetindo, procurada pelo FBI. O Pentágono iniciou contato de emergência. Liberem imediatamente e aguardem novas ordens. O sangue deixou o rosto de Hayes. Nolan deixou seu sorriso presunçoso. Que diabo, murmurou. Olivia, ainda ali, não disse nada. Ela apenas olhou fixamente para eles, esperando. Hayes trocou as chaves, destrancando as algemas, sem olhar para ela, murmurando algo que soava como desculpe ou senhora, mas sem coragem para dizer direito. Olivia se levantou lentamente, mexendo nos pulsos onde o metal havia marcado sua pele. A multidão ficou muda. Até o sorriso de Brenda desapareceu. Olivia pegou o celular do chão. A tela estava rachada, conexão perdida, informações sensíveis, possivelmente comprometidas. Ela encarou os 2 policiais fixamente. Vocês vão se arrepender disso, disse quieta. Não amanhã, não na semana que vem. Hoje mesmo. Hayes abriu a boca, parecendo pronto a argumentar, mas uma nova sequência de luzes piscantes iluminou o estacionamento. Desta vez não eram policiais locais, mas uma comitiva de SUVs pretos da base aérea de Barksdale, pneus rangendo no asfaltado. Mas Olivia não esperava reforço. Ela já se preparava para o que fosse necessário fazer a seguir. As portas dos SUVs se abriram quase ao mesmo tempo, como saídas de um filme. Mas nada tinha de glamouroso na maneira como os oficiais de Barksdale se moveram. Era pura urgência, sem sorrisos, sem cumprimentos, apenas ordens curtas e rostos fechados. Liderando a equipe, o Imanda, Coronel Thomas Walker Z, na faixa dos 40 anos, olhos puxados, e não de quem faz amigos, atravessou o estacionamento com passos largos, com uma pasta de papéis debaixo do braço. Seu olhar se fixou imediatamente em Olivia. General Vance, você está machucada? Perguntou Walker, a voz atravessando o espaço. Olivia balançou a cabeça uma vez. Não, coronel, foram apenas arranhões. O maior dano foi às suas carreiras. Hayes e Nolan trocaram olhares nervosos, percebendo tarde demais quão profundos estavam na situação. Outros oficiais do exército do ar se aproximaram rapidamente, formando um círculo ao redor de Olivia, posicionando-se entre ela e os policiais de Mosswood sem que ela pedisse. Walker virou-se para os policiais locais, com expressão indiferente. Ordeno que se retirem, imediatamente aguardando uma investigação federal. Qualquer ação adicional pode ser interpretada como obstrução de justiça. Hayes tentou impor sua autoridade. Não sabíamos quem ela era. Recebemos uma denúncia. Isso não é desculpa, cortou Walker. Você tinha documentação na mão, tinha tudo o que precisava. O que aconteceu aqui é inaceitável. Nolan tentou parecer durão, ainda agindo com desconfiança. Walker olhou para ele longamente e disse calmamente:
Você viu uma mulher e fez uma escolha que vai te perseguir pelo resto da vida. Pensem nisso. A equipe do exército de Barksdale carregou Olivia para dentro de um dos SUVs, certificando-se que ela estivesse confortável. Quando o comboio partiu, Olivia olhou para trás por um instante, vendo Hayes enxugando a testa com a mão trêmula e Brenda correndo para dentro da estação como uma barata sob luz. Dentro do veículo, Olivia não falou muito. Olhou pela janela para a enorme extensão da rodovia, pensamentos mais rápidos que a própria SUV. Depois de algum tempo, Walker quebrou o silêncio. O Pentágono está coordenando uma investigação completa, senhora. Assuntos internos, divisão de direitos civis. Vai tornar tudo público, quer Mosswood goste ou não. Esses policiais serão responsabilizados. Olivia não acenou, não sorriu, não hesitou. Eles tinham que saber melhor, disse simplesmente. Walker assentiu com concordância. Vão descobrir como é sentir-se visto por quem realmente são e como a justiça funciona. O comboio seguiu adiante, passando por campos de grama alta e elevados postes de telefone, em direção à base aérea, onde a autoridade e a dignidade de Olivia finalmente seriam reconhecidas novamente. Mas Olivia sabia que a verdadeira batalha estava só começando, e desta vez o país inteiro estaria assistindo. Antes mesmo de terminar seu briefing em Barksdale, alguém havia postado na internet a gravação do celular, um vídeo em baixa resolução mostrando 2 policiais de Mosswood algemando uma mulher que explica calmamente que é uma general do Exército dos Epinwood. Sem gritos, sem resistência. Apenas o olhar inequívoco de alguém que tinha sua dignidade arrancada por pessoas cegas pelo orgulho e pela arrogância. A notícia se espalhou como um incêndio. Pela manhã, Mosswood deixou de ser apenas um ponto no mapa da Louisiana. Passou a ser o centro de uma crescente indignação nacional. Redes de TV repetiam a história. Especialistas balançavam a cabeça de desgosto. Líderes pelos direitos civis diziam que era um claro caso de profiling racial e abuso de autoridade. Até veteranos que normalmente evitam mergulhar na política soltaram comunicados, exigindo justiça para a General Vance. Em Mosswood, a polícia correu para tentar controlar os danos. O chefe de polícia, Michael Evans, homem mais acostumado a caçar veados do que a fazer conferências de imprensa, apareceu diante de uma multidão de câmeras, suando sob seu chapéu de cowboy. Lamentamos o mal-entendido, balbuciou, evitando contato visual com os repórteres. Os policiais envolvidos foram colocados de licença administrativa enquanto as investigações prosseguem. Estamos colaborando totalmente com as autoridades. Um jovem repórter de Baton Rouge o interrompeu. Chefe Evans, por que policiais treinados não reconheceram credenciais militares claramente apresentadas? A questão é se a raça teve alguma influência nesse que chamaram de mal-entendido. Evans naufragou em suas palavras. Murmurou algo acerca de altas tensões e identidade equivocada. Estamos comprometidos com a igualdade e a justiça para todos, ele disse hesitantemente. Mas todos que assistiam sabiam que o departamento estava encurralado. Não tinha defesa. Enquanto isso, Hayes e Nolan ficaram em silêncio no rádio. Seus nomes vazaram horas depois, divulgados por agências de notícias nas redes sociais, em fóruns de revolta pública. Fontes anônimas dentro do departamento revelaram que ambos tinham reclamações anteriores por uso excessivo da força e profiling racial. Esses detalhes foram varridos para debaixo do tapete antes, mas desta vez, não. Advogados dos direitos, civis de Nova Orleans e Washington, entraram com reclamações federais formais em nome de Olivia. O Departamento de Justiça abriu uma investigação independente. Até o governador da Louisiana se pronunciou, chamando o incidente de uma injustiça chocante contra uma heroína nacional. Não toleraremos esse tipo de comportamento, ele declarou. Não se tratava apenas de Olivia. Agora era sobre cada pessoa que foi desacreditada, desencorajada, humilhada por causa de um uniforme, de uma cor que não podia ser mudada ou de uma suposição que alguém fez. Em Barksdale, Olivia era constantemente atualizada. Seus advogados oficiais do Pentágono, até um responsável pela Casa Branca,
solicitavam informações. Ela respondia a todas as perguntas com a mesma voz firme com que comandava tropas em zonas de guerra. Mas quando ficava sozinha, no silêncio do seu aposento, o peso daquilo tudo pressionava forte contra seu peito. Não porque estivesse surpresa, mas porque após todas as medalhas, todo o serviço, todo o sacrifício, ainda existe esse tipo de preconceito, ela pensou. Ainda assim, ela não passou a vida fugindo de batalhas e definitivamente não tinha intenção de começar agora. É hora de lutar, ela disse para si mesma. Mas se Olivia fosse falar, sabia que tinha que fazer isso do seu jeito, não apenas por si, mas por cada rosto silencioso que a observava das sombras. A coletiva de imprensa estava marcada para o meio-dia de um sábado, do lado de fora dos portões da base aérea de Barksdale. Câmeras já alinhadas em fileiras frenéticas, microfones sobrepostos, repórteres sussurrando nos telefones. O ar estava quente, denso, vibrando com uma energia diferente. A energia de algo importante prestes a acontecer. Olivia Vance ficou atrás do palanque, vestindo seu uniforme completo, pela primeira vez em meses. As medalhas brilhavam contra o tecido azul escuro. Seus ombros estavam firmes, seu olhar firme. Ela não veio aqui para entreter. Não veio para agradar ninguém. A verdade precisa ser dita, ela sussurrou para si mesma. O coronel Walker estava ao lado, com os braços cruzados, observando protetivamente. Alguns oficiais seniores do Pentágono estavam com ele, com expressões sérias. Eles tinham oferecido pontos de discurso cuidadosamente elaborados, uma linguagem diplomática, um caminho seguro pelo campo minado. Ela recusou educadamente. Quando Olivia finalmente falou, sua voz cortou o ar com clareza, sobrepujando o ruído do trânsito e o clique das câmeras. Meu nome é General Olivia Vance, ela começou. Passei 29 anos servindo a este país, liderando soldados, aconselhando presidentes, defendendo os ideais escritos na Constituição. Lutei por esses ideais dentro e fora do país. Ontem, em Mosswood, Louisiana, nada disso importou. Ela hesitou, deixando as palavras pairarem no ar pesado. Fui julgada não pelo conteúdo do meu caráter, não pela farda que conquistei, mas pela cor da minha pele e pelas suposições feitas a meu respeito por isso. Os repórteres rabiscavam freneticamente, mas Olivia não falava para eles. Ela falava às pessoas que tinham visto o vídeo, que tinham sentido uma pontada familiar na barriga, uma lembrança afiada de serem duvidadas ou diminuídas, ou descartadas. Não estou aqui hoje por um pedido de desculpas, ela afirmou. Estou aqui porque o silêncio não é uma opção. A responsabilização importa, o respeito importa, a dignidade humana importa. E nenhuma dessas coisas é negociável, baseada em preconceitos ou ignorância de alguém. Precisamos mudar a forma como vemos uns aos outros. Precisamos nos ver como humanos. Nos bastidores, membros da comunidade local se reuniam. Famílias negras, veteranos, estudantes, segurando cartazes escritos à mão. Olivia reconheceu os rostos, alguns irritados, outros esperançosos. Todos esperando por algo que, há muito tempo, não viam acontecer. Uma liderança de verdade. A esperança ainda existe, pensou Olivia. A injustiça não é algo novo, Olivia continuou, mas a mudança só ocorre quando pessoas suficientes se recusam a olhar para o lado. Ela terminou sem nenhuma frase dramática, sem slogan ensaiado, apenas com a verdade. Não fui humilhada ontem. Elas foram. E a história vai lembrar assim. Espero que possamos aprender com isso e construir um futuro melhor para todos. Ela se afastou do microfone sem esperar perguntas. Os aplausos começaram pequenos, alguns poucos movimentos de mãos. Na multidão, mais rapidamente cresceram. Algo real, algo vivo. Enquanto voltava em direção à base, Olivia não acelerou nem diminuiu o passo. Ela manteve seu ritmo constante como sempre fazia, um passo após o outro, carregando mais do que sua história própria, pois ela sabia que o mundo não mudaria. Da noite para o dia, talvez nem mesmo em sua vida. Mas talvez, só talvez, mudasse um pouco, porque ela se recusou a ficar quieta. A mudança começa com uma única voz, ela refletiu.
Quando você é tratado injustamente, sua voz é sua maior arma. Diga a verdade, mesmo quando suas mãos tremem. Alguém lá fora precisa da força que você demonstra. Se você acredita em lutar por dignidade e responsabilização, compartilhe esta história. Defenda o que é certo. Denuncie o erro. A mudança começa com pessoas dispostas a chamá-la pelo nome e com a coragem de lutar por um mundo mais justo.